Fala pessoal, Shalom no coração, bom dia para você, que o Senhor Deus abençoe muito a sua semana, o seu dia, e eu creio que Deus tem uma palavra para você nos próximos minutos. Então fica aqui conosco, já deixa o like nesse vídeo e eu te convido a você abrir a Bíblia agora no Salmo número 119. É o maior salmo que tem na Bíblia e o maior capítulo de um livro na Bíblia. Salmo número 119, maior capítulo, pelo menos, em quantidade de versículos, tá bom? Nós vamos ler o Salmo 119, versículo 26. Gente, eu tinha até uma outra palavra programada para hoje, por assim dizer, mas Deus mudou os planos. E sempre que Deus muda os planos, sempre que Deus muda a rota, é muito mais seguro, é muito melhor obedecê-lo do que permanecermos com os nossos planos. Na verdade, só isso já ministra muito ao nosso coração. Mas eu quero compartilhar algumas coisas com vocês e vão perdoando a voz, gente, com a voz um pouco debilitada, as cordas vocais aqui muito desgastadas do final de semana, mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. Vamos lá, olha o que diz, Salmo 119, versículo 26. A ti relatei os meus caminhos, e tu me respondeste. Ensina-me os teus decretos. A ti relatei os meus caminhos, e tu me respondeste. Ensina-me os teus decretos. Maravilha. Deixa eu só mudar uma questão aqui, gente, rapidíssimo. Pronto, vamos lá. Gente, o Salmo 100... Gente, saiu da tela aqui. Maravilha, me ajuda. Vamos lá. O Salmo número 119, que é o maior salmo da Bíblia, né? O maior capítulo em termos de versículos da Bíblia, ele é uma série de escritos diversos, sequenciais, englobados num mesmo salmo, tá bom? E na altura do versículo 26, nós vemos uma oração que é simples, mas que faz muito efeito. Eu posso parecer até repetitivo quando eu falo que algo é simples, mas que tem efeito, é simples, mas que tem poder. Porém, isso é pedagógico, porque nós temos o mau costume de desprezar o poder das coisas simples. Isso talvez seja algo natural da nossa mente se inclinar para aquilo que é fantástico, para aquilo que parece difícil. O difícil muitas vezes nos soa como fascinante. E nessa fascinação, muitas vezes acabamos numa desilusão. Eu quero ministrar ao teu coração hoje o poder da simplicidade e o valor da simplicidade. Às vezes, um abraço, um beijo, uma pergunta, você está bem? Como foi o seu dia? Isso muda tudo. Tem até uma canção da já extinta banda Charlie Brown Jr., que tem um verso que fala sobre isso. Alguém te perguntou como é que foi seu dia, uma palavra amiga, uma notícia boa, isso faz falta no dia a dia. E é muito interessante como essas coisas simples do dia a dia, da nossa conduta, das nossas decisões, elas fazem uma diferença absurda. Então, olha o que o salmista já começa dizendo: a ti eu relatei os meus caminhos. Gente, nós precisamos reconhecer a nossa necessidade de buscar direção divina. Está começando a semana, você está aqui no devocional, não é à toa que Deus te trouxe para ouvir essa palavra. Todos nós precisamos reconhecer a nossa necessidade de direção divina. Talvez tenha alguma área da sua vida, tenha algum setor, tenha algum assunto da vida que você domine muito mais do que os outros. Você fala assim, Thiago, para lidar com gestão financeira eu domino melhor do que todo mundo. Tiago, para resolver tal problema no meu emprego, eu domino melhor do que todo mundo. Para conversar sobre tal tema, eu conheço mais do que todo mundo. Porém, não vai ter nenhum tema, não vai ter nenhuma área, não vai ter nenhuma situação que você conheça, que você domine mais do que Deus. Deus sempre tem algo a te ensinar e a te ministrar em qualquer situação. Guarde isso.
Por isso nós temos essa necessidade de buscar a orientação divina. A recusa em buscar a orientação divina muitas vezes tem a ver com orgulho, tem a ver com vaidade, tem a ver com ego. Mas quando o nosso ego começa a tomar conta, a voz de Deus começa a se silenciar. Nós começamos a ficar surdos espiritualmente e o resultado nunca é bom. Desprezar a voz de Deus nunca traz um resultado bom. Então, primeira coisa, reconheça a tua necessidade de buscar a orientação divina. Talvez você diga assim, mas Thiago, o assunto que eu tenho para resolver essa semana não é tão importante assim para Deus. Tem interessante isso, tem pessoas que acham que Deus está preocupado com as coisas maiores do mundo. Tem tantas crianças morrendo aí de fome, tantas guerras acontecendo, quantos inocentes sofrendo. Deus tem muito mais com o que se preocupar. Fique tranquilo, fique tranquila. Deus não é igual a mim e a você, que somos limitados. Se você colocar todos os problemas do mundo sobre os meus ombros, aí sim, eu não vou aguentar. Eu não tenho capacidade emocional, capacidade racional, eu não tenho energia para lidar com todos os problemas do mundo. Você também não tem, mas o nosso Deus, ele é onipresente, ele é onisciente, ele é onipotente, ou seja, ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele é onisciente, ele pode conhecer, ele conhece todas as coisas, e ele é onipotente, ele tem todo o poder, ele pode todas as coisas. Então Deus não se cansa, Deus não se fatiga. Isso está escrito inclusive lá no livro do profeta Isaías. Deus, ele não se cansa nem se fatiga. Aquilo que você acha na sua vida que não é importante para Deus, muitas vezes é nessa área que Deus quer demonstrar o amor dele sobre sua vida. Aquela área que você acha que não é importante. Tiago, isso aqui é um detalhe mínimo. Será que Deus liga para isso? Querido, não é que Deus liga para isso. Deus liga para você. E se aquilo faz parte da sua vida, então Deus liga para aquilo. Entende? Então, às vezes, nós deixamos de consagrar alguns detalhes da nossa vida porque achamos que não tem importância. Mas eu quero ser profeta de Deus para a sua vida nesse momento, para declarar sobre a sua vida que você vai ver Deus nos detalhes da sua vida ainda essa semana. Você vai ver Deus nos detalhes da sua vida ainda essa semana. Se você me acompanha aqui nos devocionais, você sabe, perdão, você sabe que eu não sou acostumado a lançar palavras soltas assim. Mas eu sinto de Deus falar isso para você nesse momento. Que ainda nessa semana você vai ver os detalhes, você vai ver a mão de Deus nos detalhes da sua vida. E você vai entender que mesmo aquilo que você acha que não importa para Deus, importa. Porque Deus se importa com você. Ele tem o desejo de demonstrar o amor dele por você nos mínimos detalhes da sua vida. Amém? Então, gente, segunda coisa que o salmista nos ensina aqui, olha só. A ti eu relatei os meus caminhos e tu me respondeste. Maravilha, né? Que delícia é não só clamar a Deus, mas ouvir a resposta de Deus. Gente, Deus, ele nos responde de diversas formas. Diversas formas. Deus pode te responder por um versículo bíblico direto. Você abriu a Bíblia e Deus falou na hora com você. Deus pode falar com você por uma música. Deus pode falar com você por um acontecimento da vida. Deus pode falar com você por esse devocional. Por que não? Eu creio que Deus já está falando com você. Deus pode falar com você de inúmeras formas. E o que eu quero te ensinar sobre isso é que duas coisas. Você não pode descartar as formas com que Deus fala com você. E você não pode deixar de estar sensível ao direcionamento de Deus. Não descarte as formas com que Deus fala com você. Olha, muitas vezes na minha vida, não foram poucas, muitas vezes na minha vida, Deus falou comigo coisas importantes, direções para decisões importantes, através de situações, ou de pessoas, ou de instrumentos e canais, digamos assim, que eu não esperava que ele falasse. Entende? Não despreze. Talvez você olhe, Deus nunca vai falar comigo através de fulano, através de tal situação, em tal lugar, em tal circunstância. Muitas vezes é a pessoa que você menos espera, é a circunstância que você menos espera, é a situação que você menos, o ambiente que você menos espera. Deus começa a falar com você ali. Então você não pode fechar essas possibilidades. É preciso estar sensível à voz de Deus. Tiago, me ensina a estar sensível à voz de Deus. A sensibilidade é um estado, né? Não tem tanto como ensinar, mas eu posso te mostrar aqui como você treinar
a sua mente para estar sensível à voz de Deus. Dizem por aí que quando alguém vai comprar um Palio Prata, vou colocar aqui um carro bem comum, bem básico, um Palio Prata, você vai, o meu sonho de vida desde criança é comprar um Palio Prata. Você começa a ver Palio Prata em todos os lugares. Por quê? Porque na verdade aquilo está no teu coração, aquilo está na tua mente. Então você começa a observar o Palio Prata em lugares e situações que as pessoas não observam, porque elas estão desatentas, elas não estão pensando naquilo. Então, para você estar sensível à voz de Deus, além de uma rotina de busca por Deus, de busca pelo Espírito Santo, de busca na palavra dele, você precisa estar querendo isso, sabe? Senhor, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Lá no nosso grupo de comunhão, por exemplo, e algumas pessoas aqui no Devocional fazem parte do meu grupo de comunhão, aqui em Salvador, na Avenida Paralela. Se quem quiser fazer parte, quiser visitar lá, pode falar comigo lá no Instagram, tbatista8. E a gente tem uma dinâmica bem interessante. No final do GC, gente, vai desculpando a garganta, por favor. Lá no final do GC, a gente faz uma dinâmica de nós orarmos por uma pessoa durante toda a semana. Né? Toda semana muda, vai ficar uma semana ali orando por uma pessoa. E a pessoa faz um pedido especial. Eu lembro de uma pessoa que falou assim: Thiago, eu quero que você ore por mim porque eu quero ouvir a voz de Deus. Eu comecei a orar por essa pessoa ouviu a voz de Deus, não na semana que eu orei, mas dias depois daquela semana de oração, a pessoa falou: lembra que eu pedi para você, para que você orasse, para que eu ouvisse a voz de Deus? Deus falou comigo. Fiquei tão feliz com aquilo, tão feliz, não só pela experiência que a pessoa teve de ouvir a voz de Deus, mas porque isso mostra um coração que está sedento, que está procurando, que está querendo, entende? Lá nos evangelhos, o próprio Jesus vai dizer: batei e abri-se-vos-á, buscai e receberei, pedi e dá-se-vos-á. Então tem que haver um desejo. Tiago, Deus não fala comigo. Claro, você não tem aquele desejo ardente do Senhor falar com você. Tem que ter essa essência, tem que ter esse querer, tem que ter esse brilho nos olhos de Deus falar contigo. Quando você começar a cultivar. Por quê? Porque essa sede, essa intencionalidade, essa busca, ela começa a sintonizar a sua alma com a voz de Deus. Da mesma forma que os antigos, hoje em dia não é mais tão comum, mas os antigos ainda tinha, hoje ainda tem rádio, né? Mas eu digo o radinho mesmo de pilha, aquele radinho pequenininho, os antigos, tinha que sintonizar na frequência bem ali, né? Passava ali, se você passasse um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, você não conseguia ouvir a rádio direito, tinha que parar no ponto certo. Então, da mesma forma, nossa alma precisa ajustar na frequência do céu. E essa busca vai ajustando a frequência da alma, ajustando o teu espírito. E de repente, você vai começar a perceber a voz de Deus de um modo especial. Ou seja, saiba que Deus responde de várias formas. Esteja sensível a essa voz de Deus. Nunca despreze um canal, nunca despreze um instrumento de Deus. Porque às vezes é a pessoa que você não espera, a situação que você não espera, a circunstância, o ambiente que você não espera, Deus vai falar com você nessa semana. Creia nisso. E para a gente fechar, gente, a última parte do versículo 26, o salmista diz assim, ó: a ti relatei os meus caminhos, tu me respondeste. E o final diz assim, ó: ensina-me os teus decretos. O que é decreto, gente, na palavra de Deus? Os decretos são os princípios imutáveis de Deus. Olha a sequência que está aqui. Ele clama ao Senhor, o Senhor responde a ele. Agora ele pede para que o Senhor ensine os decretos dele. Ou seja, Senhor, me mostre agora o como. Entende? Não é mais o que, mas é o como. Me ensina o como fazer. Me ensina como chegar. Me ensina como falar. Me ensina como conduzir uma situação. O salmista fala o como. E esse como, ele vai ser respondido através dos decretos imutáveis de Deus. Gente, decreto. A gente tem que entender o contexto da época. E nessa época, onde o salmo foi escrito, na região onde o salmista escreveu, não havia república, democracia como existe hoje. Era monarquia total. Então, o rei era a própria lei. A palavra do rei era um decreto imutável, porque só o rei poderia revogar, entende? Então, quando o rei assinava um decreto, meu amigo,
estava selado, carimbado, confirmado, autenticado e não tinha como voltar atrás. Quando você fala assim, Deus, me ensina os teus decretos, é você pedindo a Deus para que ele te revele aquilo que ele já escreveu na eternidade. Você tem várias possibilidades na sua vida. Vamos combinar aqui? Os cursos que você pode fazer, as profissões que você pode trilhar, as pessoas que você pode se relacionar. Existem muitas possibilidades na vida, independente da idade que você esteja, da condição que você esteja. Mas imagina comigo, se você pudesse entrevistar o coração de Deus, quando você fosse ainda uma criança, e você perguntasse assim, ó, Deus, me mostra o caminho qual eu devo trilhar, qual curso que eu devo fazer, qual a pessoa que eu devo me relacionar, qual a cidade que eu devo morar. Rapaz, já pensou se tivesse esse privilégio de entrevistar o coração de Deus ainda criança? Você ia crescer já sem nenhuma crise, você ia crescer já sem nenhuma dificuldade, você tem muito mais segurança para enfrentar um monte de coisa. É claro que Deus ele trabalha processualmente conosco, mas eu quero te trazer o sentido de decreto, porque decreto é algo imutável. Então, existe uma vontade de Deus para você. Existe um desejo de Deus para você e existe uma forma que Deus já preparou para você fazer as coisas da maneira correta. Tanto o decreto fala de princípios de Deus, como o decreto fala da forma com que você pode fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Porque às vezes você pede a Deus, Deus fala comigo, fala comigo, fala comigo. Aí Deus te dá uma direção, aí você fala, eita, tal, agora que Deus falou tem que obedecer. E muitas vezes se obedecer é difícil. Aí você fala assim, ó, Deus, me fala como é que eu tenho que como é que eu tenho que chegar para essa reunião. Me fala como é que eu tenho que falar para essa pessoa que a gente combinou aqui para assinar o contrato, mas em cima da hora eu tenho que desfazer porque o senhor falou que tem que desfazer. Me fala como é que eu posso chegar para conversar com tal pessoa para resolver tal problema, que a pessoa não gosta de mim. A pessoa me odeia, a pessoa não quer me ver nem pintado de ouro. Me ensina. E Deus vai começar a colocar os decretos dele no teu coração. E os decretos de Deus vão te dar sabedoria para você lidar com toda e qualquer situação. Amém, gente? Poxa, tanta coisa para falar aqui, mas eu quero fechar nesse momento crendo que Deus já falou com você. Eu quero orar contigo. Deixa eu só voltar a tela aqui. Eu quero orar contigo nesse momento, declarando mais uma vez o Salmo 119, versículo 26. A ti relatei os meus caminhos e tu me respondeste. Ensina-me os teus decretos. Onde você estiver, se você puder, feche seus olhos. Ore comigo nesse momento. Senhor Deus, eu quero te pedir, Pai, para que os teus decretos, os teus princípios, a tua luz, a tua condução esteja sobre cada ouvido, sobre cada mente, sobre cada coração nesse momento, Pai. Que o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Pai das luzes, o nosso guia, possa estar, Senhor, nos guardando, nos provendo, nos enchendo em nome de Jesus. Coloca em nós a tua sabedoria, Senhor, nos dá direção, nos dá coragem, nos dá entendimento, ó Deus, para tudo que nós iremos viver nos próximos dias, em nome de Jesus. Amém. Gente, se esse vídeo falou contigo, se esse devocional falou contigo, deixa não só um like nesse vídeo, mas comenta aqui embaixo qual foi a parte que mais falou. Thiago, isso aqui que você falou, isso aqui que você comentou, o que mais ficou em meu coração. Vai ser uma alegria para mim ter você aqui comentando, recebendo o teu feedback e principalmente permanecendo conosco de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sem falta, começando o dia mergulhando na palavra de Deus, tá bom? Shalom no coração, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. A gente se vê por aí, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.